Fala aí pessoal, beleza? Seguinte galera, nessa aula aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de uma passagem bem enigmática que é aquela de Eliseu amaldiçoando aparentemente algumas crianças. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Depois vocês leiam com calma aí, 2 Reis, capítulo 2, do versículo 23 ao 24. Mas vamos começar a entender aqui já, ó. Todo mundo quando se fala, né, daquela passagem de Eliseu amaldiçoando aquelas crianças ou aqueles jovens, eu já vi bastante pessoas ficando bem horrorizadas com aquele acontecimento, porém quando a gente pega o texto, dá uma olhada dele, né, com uma lupa, principalmente olhando os originais, a gente vê que não é tão tenebroso assim quanto parece. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Primeira coisa então é em relação a se eram crianças ou não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A palavra que aparece ali, ó, vai ser Nearim. Essa palavra aqui, Nearim, ela significa muitas coisas. Se você pegar um dicionário legal aí, até o James Strong, você vai encontrar aqui algumas referências. Nossa Bíblia a gente colocou, né, colocaram a palavra ali jovens, outras traduções colocaram crianças. Porém, pessoal, a palavra no original aqui, ó, a raiz dela vai ser Nearim. Essa palavra Nearim significa servos, ajudantes, alguém que serve algum propósito ou alguma ideia. Então Nearim não é exatamente só jovens. Então isso que gera, né, um grande problema aqui. Então a primeira coisa que eu queria falar já sobre essa passagem bíblica, que as pessoas que estavam ali não eram jovens, muito menos crianças. As pessoas que estavam ali e foram perseguir Eliseu eram adultos, eram servos de alguma coisa. Porque vamos parar para pensar, né, pessoal? Já fala que Eliseu, então, ele estava subindo para um lugar, e nesse lugar que ele estava indo, a Bíblia fala que esses homens, né, esses servos ou esses jovens, estavam ali no bosque só esperando Eliseu passar para pegarem o profeta Eliseu. Então, assim, faz sentido na sua cabeça ter mais de 42 jovens ali, né, crianças querendo pegar o profeta? Assim, biblicamente falando, não faz sentido nenhum. Então, assim, essas pessoas estavam fazendo uma emboscada ali para pegar o profeta Eliseu. Então, aqui eu coloquei para vocês o texto, ó. Aqui eu estou lendo para vocês, ó, na versão NVI. Na versão ARC, né, que é a mais comum que as pessoas usam, vai estar um pouquinho diferente. Depois vocês leiam lá também para comparar os textos. Mas na NVI fala assim, ó. De Jericó saiu Eliseu para Betel. Então preste atenção, olha como que o texto ele já vai se explicando. Então ele estava em Jericó, Eliseu, e ele estava indo para onde? Para a cidade de Betel, que era um pouquinho distante ali de uma cidade para outra. No caminho, alguns jovens, aqui eu coloquei entre parênteses servos, que vinham da cidade começaram a caçoar dele. Pessoal, faz sentido. Jericó indo para Betel. Aí no caminho, uns jovens, eles vinham já de alguma outra cidade. E esses jovens que vieram de outra cidade começaram a caçoar de Eliseu. Então assim, não faz sentido serem crianças. Se a gente olhar o texto com uma lupa, a gente percebe que não faz sentido nenhum. Crianças saindo de uma cidade, indo para outra cidade, em grupinhos, para caçoar de um profeta. Então assim, aqui a gente já descarta, pessoal, a possibilidade de ser crianças, embora algumas traduções coloquem o termo crianças. E a possibilidade também de serem jovens, a gente já descarta também. Porque o jovem nessa idade, nos tempos bíblicos, ele não estava ali focado nessas coisas. Eles estavam estudando, eles estavam se preparando para o casamento, estavam se preparando para o trabalho. Então, jovens também a gente já descarta. Então, os viajantes que estavam nesse texto eram pessoas, homens, adultos, e a tradução que a gente pode colocar ali para eles eram servos de alguma ideia. Então esses servos, né, esses homens, eles vinham até a cidade e começaram a caçoar de Eliseu. Suma daqui, careca, é o que eles expressaram ali em tom de zombaria. Lembrando, aqui eu coloquei suma daqui, só que a melhor tradução que a gente tem para isso é sobe daqui. Aí ele fala assim, ó, sobe daqui, careca, sobe daqui, o calvo, depende da tradução. Esse sobe daqui, pessoal, aqui que entra agora, né, o pulo do gato, né? Por que eles falaram para Eliseu subir daqui? Era literalmente num tom de zombaria, porque a Bíblia fala lá no capítulo 1 que o seu senhor, que era Elias, foi arrebatado. E depois eu até coloquei no texto aqui para vocês entenderem certinho o que aconteceu. Então Elias, ele foi arrebatado, ele subiu, e quem ficou no lugar dele foi o próprio Eliseu. Então as pessoas que estavam ali, né, os outros profetas que eram inimigos de Israel, eles falaram sobe para Eliseu no sentido de ironia. Eles falaram assim, ó, se você é, né, o homem de Deus que você está dizendo ser, se você é, né, se você tem essa unção que você disse que recebeu de Elias, então sobe como Elias.
Então era isso que o texto está falando. Então quando falaram sobre essa questão, foi uma questão de zombaria, mas de tirar, de minar a autoridade do homem de Deus. Ele falou assim, ó, o Elias era homem de Deus, esse daqui foi arrebatado, esse daqui subiu. Já é você? Então é nesse sentido, pessoal, que é esse texto. Então não foi que Eliseu, né, foi lá e amaldiçoou aquelas pessoas. Literalmente essas pessoas estavam tirando a autoridade espiritual que Eliseu recebeu da parte de Deus. E fazer uma afronta ao Eliseu é o mesmo que fazer uma afronta ao próprio Deus. Porque Eliseu, nesse momento, ele é um representante do próprio Deus na terra. Então, tanto é que quando eles começaram a zombar, né, a minar a autoridade de Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu orou, coloquei o texto para vocês aqui, ó. Ele orou, e olha o que aconteceu aqui, ó. Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Olha o que ele falou agora, ó. Que não cairá... não. Aqui eu já estou lendo uma outra passagem, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. E voltando-se ele... Olha o que ele fez aqui, ó. Ele amaldiçoou em nome do Senhor. Então as duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 homens, ou 42 servos. Então olha que legal, né? Eles zombaram da autoridade de Elias, de Eliseu. Eliseu foi lá, orou ao Senhor... E ao mesmo tempo já saiu, né, do bosque ali duas ursas e mataram 42 dessas pessoas. Lembrando, a Bíblia fala 42 pessoas morreram, mas não quer dizer que só tinha 42. A gente precisa aprender a interpretar o que o texto fala. Eu acredito, pessoal, que tinha muito mais pessoas ali para pegar o profeta Eliseu. 42 pessoas foram as mortas, foram as outras que conseguiram escapar. Então imagina que saiu duas ursas do bosque. Essas duas ursas possivelmente conseguiu capturar ali 42 pessoas. Só que possivelmente tinha muito mais pessoas ali para pegar o profeta Eliseu. Tanto é que a decisão que ele teve que tomar foi uma decisão literalmente, né? Invocar o nome do Senhor para que o Senhor mande ali a providência para ele, para que ele não morresse. Então algumas pessoas falam, ele foi lá e amaldiçoou aqueles homens ou aqueles jovens. Pessoal, se ele não tivesse amaldiçoado esses jovens, não tivesse orado para vir a ursa e salvar ele, com certeza ele teria morrido. Por que eu digo isso? Não faz sentido esses jovens perseguirem o profeta Eliseu, esperarem ele passar, né, como o próprio texto diz aqui, ó, esperarem ele passar, né, e até coloquei para vocês aqui, ó, próximo do bosque. Não faz sentido eles ficarem ali, né, de espreita, esperando Eliseu passar para cumprimentar ele. Não faz sentido nenhum. Eles queriam mesmo pegar Eliseu para matar o profeta Eliseu. E quando viram o profeta Eliseu, caçoaram dele, e a Bíblia fala que minaram a autoridade espiritual que ele tinha. Aí ele vai lá então e faz essa oração, vem as ursas e matam esses 42 homens. Aqui eu coloquei para vocês, ó, mais explicação do texto. Depois vocês leiam esse material aqui. Para os alunos do Formação Brit, eu vou deixar esse PDF liberado para vocês. Essa é uma aula que eu gravei para a galera do Hadashah, né, que é da formação do Novo Testamento, mas eu resolvi regravar aqui e deixar para vocês também aqui do Antigo Testamento. Então eu coloquei para vocês, ó, todo o contexto dessa passagem bíblica. Coloquei aqui, né, todas as observações para vocês estudarem depois. Então peguem esse material aqui e leiam ele, porque aqui está tudo muito bem explicado o que aconteceu. Aqui eu até coloquei para vocês, pessoal, o próprio texto em hebraico, né, tem uma palavra ali que é alá, que é literalmente, né, de subida. Então aqui o texto em si, eu falei que quando Elias foi arrebatado, né, ele subiu, aqui tem o texto, ó, e fez subir o Senhor o profeta Elias. E a expressão que eles usaram aqui, né, para afrontar o Eliseu, é a mesma expressão. Então eles usaram a mesma expressão que o texto fala que Eliseu foi arrebatado, né, Eliseu subiu, para poder falar, né, uma afronta para Eliseu. Falar assim, ó, faça como Elias fez e sobe. Se você é tudo aquilo que você está dizendo ser, então faça como Eliseu. Aí a Bíblia fala então que ele vai lá, uma forma de se proteger e também honrar o nome do Senhor, ele acaba amaldiçoando esses servos, né? E esses servos então eles acabam sendo mortos. Aí entra a grande questão, né? Se eles são servos do quê? Vamos lá, irmãos, a gente precisa analisar todo o contexto aqui. A Bíblia fala de duas nações que estavam em constante guerra contra o povo de Israel. A primeira era Jericó e a segunda era Betel. Essas pessoas aqui de Jericó e de Betel, eles adoravam a um deus falso, que é o deus Baal. Essas pessoas então eram servos do deus Baal, que estavam querendo afrontar o profeta Eliseu e matar o profeta Eliseu.
porque eles sabiam que o profeta Elias já tinha matado ali, né, 400 e poucos homens quando orou a Deus, né, e caiu o fogo do céu e consumiu o altar. A Bíblia fala que depois desse acontecimento, o próprio Elias foi lá e matou vários homens que eram profetas de Baal. Então, possivelmente, esses servos aqui que foram atrás do profeta Eliseu eram servos de Baal, porque aqui a gente tem a menção dessas duas nações, que é Jericó e também Babel. Esse daqui, então, é o contexto. Então, quando a Bíblia fala que ele foi lá e amaldiçoou, foram literalmente pessoas que estavam afrontando, desacreditando do ministério profético dele aqui na terra. E isso daqui é um assunto que a gente já conversou no curso do Novo Testamento. Quando um homem de Deus está aqui na terra sendo representado, né, representando o próprio Deus, ele tem uma certa autoridade espiritual, que ele pode tanto proferir palavras de bênçãos como palavras de maldição. Aqui dentro desse mesmo estudo eu coloquei todas essas informações para vocês, porque algumas pessoas falam, né, o homem de Deus não pode amaldiçoar. Irmãos, isso aqui é uma mentira bíblica tremenda. Qualquer pessoa que não lê a Bíblia tem esse tipo de pensamento. A gente vê o profeta Eliseu amaldiçoando Joás. A gente vê o profeta Eliseu amaldiçoando esses 42 homens. A gente vê o próprio rei Davi amaldiçoando Joabe. A gente vê vários exemplos de pessoas, homens de Deus amaldiçoando alguma coisa. O próprio Jesus amaldiçoou a figueira. Então é o seguinte, pessoal, não é a intenção falar desse tema agora, mas biblicamente falando, Eliseu ele tinha toda a autoridade para amaldiçoar aqueles homens que estavam querendo tirar a vida dele e desacreditando da autoridade espiritual que ele havia recebido da parte de Deus. Então é isso aí, pessoal. A gente se encontra aí na próxima aula. Até mais e tchau, tchau.